Lição 3. Para todas as gerações. Verso para memorizar. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. Sábado, 10 de abril. Bactérias são organismos muito pequenos para serem vistos sem o auxílio de um microscópio. Uma única bactéria redonda comum não parece maior que uma ponta de lápis, mesmo depois de ser visualizada com um aumento de 1000 vezes. Dadas condições favoráveis ao crescimento, calor, umidade e alimentos suficientes, as bactérias se multiplicam com grande velocidade. Algumas bactérias se reproduzem por simples fissão. Uma célula madura se divide em 2 células filhas. Quando a fissão ocorre a cada hora, algumas bactérias podem produzir mais de 18 milhões de novas bactérias em 24 horas. Ao fim de 48 horas, centenas de bilhões de bactérias terão surgido. Esse fenômeno microscópico ilustra o rápido crescimento do mal após a queda. Com imenso intelecto, saúde robusta e longevidade, a humanidade abandonou Deus e degradou suas capacidades. Embora as bactérias sejam exterminadas pela luz solar, produtos químicos ou altas temperaturas, Deus conteve a rebelião humana por meio de um dilúvio universal. Resumo da semana. O que o pecado fez à criação? Quais eram as características de Noé? Quais são os elementos da aliança com Noé? A graça foi revelada na aliança com Noé? O que a aliança que Deus fez com a humanidade depois do dilúvio ensina sobre seu amor universal por nós? Domingo, 11 de abril. Verso para memorizar. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. O princípio do pecado. A opinião de Deus no final da criação foi que tudo era muito bom. Então, o pecado entrou e o paradigma mudou. As coisas não eram mais muito boas. A ordenada criação de Deus foi arruinada pelo pecado e por todos os seus resultados abomináveis. A rebelião atingiu proporções terríveis nos dias de Noé. O mal consumia a humanidade. Embora a Bíblia não nos apresente muitos detalhes, as transgressões e rebelião eram claramente algo que nem mesmo um Deus amoroso, paciente e perdoador podia tolerar. Como as coisas ficaram tão ruins tão rapidamente? Talvez não seja muito difícil encontrar a resposta. Quantas pessoas hoje, ao examinarem seus próprios pecados, não se perguntam mesmo como as coisas ficaram extremamente ruins de modo tão rápido? Ouça Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3, 11 a 13. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou, e eu comi. Gênesis 4:5. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Gênesis 4:8. Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Gênesis 4:19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. Gênesis 4:23. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Gênesis 6:2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhe agradaram. Gênesis 6, 5 e 11. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
Pergunta 1. Pense o argumento que esses textos apresentam. Observe a progressão constante do pecado. O que está relatado em Gênesis 6, 5 e 11 não aconteceu por acaso. Houve uma história antes desse texto. Esse resultado terrível teve uma causa. O pecado piorou progressivamente, e essa é a sua tendência. O pecado não é como um corte ou uma ferida, que possui um processo inerente e automático de cura. Ao contrário, o pecado, se não for contido, multiplica-se, jamais se contentando, até levar à ruína e à morte. Não é preciso imaginar a vida antes do dilúvio para ver esse princípio em funcionamento. Ele existe ao nosso redor, mesmo agora. Não é de admirar que Deus odeie o pecado e que, mais cedo ou mais tarde, o exterminará. Afinal, essa é a única ação possível para um Deus justo e amoroso. Evidentemente, a boa notícia é que, embora o Senhor deseje acabar com o pecado, Ele quer salvar os pecadores. É disso que trata a aliança. Segunda, 12 de abril. Verso para memorizar. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. Noé. Ouça Gênesis 6, 9. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pergunta 2. Em meio a todos os textos que tratam do mal do mundo antediluviano, o texto lido destaca Noé em contraste com as pessoas que o rodeavam. Examine o texto, especialmente os 3 pontos específicos que a Bíblia menciona sobre Noé. Pense o que cada um desses pontos significa em sua opinião. Ele era um homem justo. Ele era íntegro. Ele andava com Deus. Evidentemente, Noé tinha um relacionamento salvífico com o Senhor. Ele era alguém em quem Deus podia operar, alguém que o ouvia, o obedecia e que confiava nele. Por essa razão, o Senhor foi capaz de usar Noé para cumprir seus propósitos, e por isso, Pedro, no Novo Testamento, o chamou de pregador da justiça. Ouça Gênesis 6, 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Pergunta 3. Como o texto lido nos ajuda a entender o relacionamento entre Noé e o Senhor? A palavra graça ocorre pela primeira vez nas Escrituras, nesse texto, e claramente possui o mesmo significado dessa palavra nas ocorrências do Novo Testamento, em que é descrito o favor misericordioso e imerecido de Deus, exercido para com os pecadores que não merecem. Portanto, precisamos entender que, por mais que Noé fosse íntegro e justo, ele ainda era um pecador que necessitava do favor imerecido de Deus. Nesse sentido, Noé não era diferente de qualquer um dos que buscam sinceramente obedecer ao Senhor. Ao compreender que Noé precisava da graça de Deus, como todos nós, analise sua vida e faça a si mesmo esta pergunta: será que as pessoas poderiam dizer que, como Noé, sou justo, íntegro e que ando com Deus? Pense as razões para sua resposta. Terça, 13 de abril. Verso para memorizar. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. Aliança com Noé. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Nesse verso, temos o fundamento da aliança bíblica que Deus fez com a humanidade. Deus e o homem entraram em acordo. Muito simples. No entanto, existem mais elementos do que o que inicialmente salta aos olhos. Em primeiro lugar, existe o elemento da obediência humana. Deus disse a Noé que ele e sua família entrariam na arca. Eles tinham que desempenhar sua parte, e se não a fizessem, a aliança seria quebrada. Nesse caso, eles seriam os maiores perdedores, pois no fim, eram os beneficiários da aliança. Afinal, se Noé dissesse não a Deus e não fosse fiel ao pacto, ou se dissesse sim, mas mudasse de ideia, quais teriam sido os resultados para ele e sua família? Pergunta 4. Deus disse:
Minha aliança. O que isso revela sobre a natureza fundamental da aliança? Que diferença haveria em nosso conceito de aliança se o Senhor a chamasse de nossa aliança? Por mais singular que seja essa situação específica, vemos aqui a dinâmica fundamental entre Deus e o ser humano na aliança. Ao estabelecer sua aliança com Noé, Deus novamente mostrou sua graça. Ele demonstrou que estava disposto a salvar o ser humano dos resultados dos seus pecados. Em suma, essa aliança não deve ser entendida como uma espécie de união de iguais na qual cada participante depende do outro. Deus se beneficia da aliança, mas em um sentido radicalmente diferente da maneira em que o ser humano é favorecido. O benefício do Senhor seria o fato de que os amados de Deus receberiam a vida eterna, o que seria uma grande satisfação para ele. Mas isso não significa que ele se beneficia da mesma forma que nos favorecemos como parte recebedora da mesma aliança. Considere a seguinte analogia. Um homem cai de um barco no mar em meio a uma tempestade. Alguém no convés diz que jogará uma boia salva-vidas, amarrada em uma corda, para trazê-lo para dentro do barco outra vez. O homem que está na água, no entanto, tem que concordar com a sua parte do acordo, ou seja, agarrar-se ao que lhe é providenciado. Disso se trata, em muitos aspectos, a aliança entre Deus e a humanidade. Essa analogia esclarece o conceito de graça na aliança? Qual deve ser a base do seu relacionamento com Deus? Quarta, 14 de abril. Verso para memorizar. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. O sinal do arco-íris. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Poucos fenômenos naturais são mais belos que o arco-íris. Quem não se lembra da primeira vez em que admirou aquelas incríveis faixas de luz que atravessam o céu como uma espécie de portal místico para o céu? Mesmo para os adultos, a visão daquelas cores exorbitantes é de tirar o fôlego. Não é de admirar que até hoje o arco-íris seja usado como símbolo para muitas coisas. Organizações políticas, cultos, bandas de rock, agências de viagem, etc. Evidentemente, essas belas faixas de cores ainda tocam o nosso coração e nossa mente. Essa foi mesmo a intenção de Deus. Ouça Gênesis 9, 12 a 17. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens. Eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Pergunta 5. De acordo com Deus, por que o arco-íris seria um símbolo? O Senhor disse que usaria o arco-íris como sinal da aliança. É muito interessante que ele tenha usado a palavra aliança aqui, pois nesse caso, a aliança difere de como é usada em outras partes. Diferentemente da aliança com Abraão ou da aliança do Sinai, não há nenhuma obrigação específica da parte dos que se beneficiariam da aliança. As palavras de Deus nesse verso são para todas as pessoas, para todos os seres vivos de todas as espécies, para futuras gerações. As palavras de Deus foram universais, abrangentes, independentemente de alguém escolher obedecer ou não ao Senhor. Nesse sentido, o conceito de aliança não é usado como em outras partes da Bíblia, ao falar sobre o relacionamento entre Deus e o ser humano.
Pergunta 6. Em que sentido essa aliança também revela a graça de Deus? Quem iniciou essa aliança? Quem é o benfeitor supremo? Embora a aliança expressa aqui não venha com obrigações da nossa parte, nosso conhecimento do que o arco-íris simboliza nos influencia a obedecer ao Senhor. Em suma, existem obrigações implícitas de nossa parte quando olhamos para o céu e vemos o arco-íris. Pense no contexto em que o arco-íris foi dado e nas lições que aprendemos desse relato. Quinta, 15 de abril. Verso para memorizar. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Ficou somente Noé. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Nesse texto, encontra-se a primeira menção do conceito de remanescente nas Escrituras. A palavra traduzida como ficou vem de outra palavra, cujas formas do radical são usadas muitas vezes no Antigo Testamento para transmitir a ideia de remanescente. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo. Em todos esses casos, as palavras remanescente, restantes, os que ficarem e resto estão ligadas às palavras semelhantes ficou somente Noé, encontradas em Gênesis 7:23. Ouça Gênesis 7:23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Pergunta 7. Como você entende o conceito de remanescente? Quais foram as condições que levaram à existência de um remanescente? Como a aliança se encaixa na ideia de um remanescente? Na época do dilúvio, o Criador do mundo se tornou o juiz do mundo. O juízo mundial que se aproximava levantou a seguinte questão: toda a vida na Terra, até mesmo a vida humana, deveria ser destruída? Se não, quem seriam os sobreviventes, os remanescentes? Nesse caso, o remanescente foi Noé e sua família. No entanto, a salvação de Noé estava ligada à aliança de Deus com ele. Uma aliança que se originou e foi executada por um Deus de misericórdia e graça. Eles sobreviveram somente por causa do que Deus havia feito por eles, por mais importante que tenha sido sua cooperação. Quaisquer que fossem as obrigações da aliança de Noé, e não importando quão fielmente ele as executasse, sua única esperança estava na misericórdia de Deus. Com base em nossa compreensão dos eventos finais, que incluem um tempo em que Deus terá um remanescente, como a história de Noé nos prepara para fazer parte do remanescente? Nossas decisões diárias impactam a posição em que estaremos naquele dia? Sexta, 16 de abril. Verso para memorizar. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Estudo adicional. Em Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, lemos, abre aspas, o arco-íris, um fenômeno físico natural, era um símbolo apropriado da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra por uma inundação. Uma vez que as condições climáticas da Terra seriam diferentes após o dilúvio e que, na maioria dos lugares do mundo, a chuva tomaria o lugar do antigo orvalho que molhava o solo. Era necessário algo para aquietar os temores humanos cada vez que chuva começasse a cair. A mente espiritual pode ver, nos fenômenos naturais,
Revelações que Deus faz de si mesmo. Assim, o arco-íris é uma evidência para o crente de que a chuva trará bênçãos e não destruição universal. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Em The Epic of Gilgamesh, lemos, abre aspas, naqueles dias, o mundo fervilhava, o povo se multiplicava, o mundo bradava como um touro selvagem, e o grande Deus foi despertado pelo alarido do povo. Enlil ouviu aquele alarido e disse aos deuses no concílio, o alvoroço da humanidade é intolerável e não se pode mais dormir por causa de Babel. Então, os deuses concordaram em exterminar a humanidade. Fecha aspas. Compare essa razão dada para o dilúvio com aquela apresentada na Bíblia. Além de advertir sua geração sobre o iminente juízo de Deus, Noé buscou ajudá-la a sentir a necessidade de salvação. Por que essa verdade é impopular? Resumo. As alianças de Deus com Noé foram as primeiras a ser discutidas na Bíblia. Elas demonstram seu interesse pela família humana e seu desejo de ter um relacionamento conosco. Deus reafirmou sua aliança com Noé e o compromisso dele com Deus o protegeu da apostasia e salvou sua família. Em História da Redenção, lemos, abre aspas, esse símbolo, o arco-íris, nas nuvens, deve confirmar a crença de todos, pois é um sinal de divina misericórdia. Embora Deus tivesse sido provocado a destruir a terra pelo dilúvio, ainda assim, sua misericórdia circunda a terra. Fecha aspas.